Pessoal, então, bom dia, né, a todos e todas. Vamos dar sequência na nossa disciplina, né, de Química Teórica e Computacional. Então, né, como eu tinha falado anteriormente, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre as bases, né, lá do início, lá um pouco sobre a mecânica molecular, né, conhecida como MM, e aqui os métodos semi-empíricos, né, principalmente sobre o método de Hartree-Fock, tá? Pessoal, o objetivo dessa disciplina, né, apesar do nome ela ser química teórica e computacional, na verdade são duas coisas um pouco diferentes, como vocês já devem ter notado, tá? Pelos textos que eu passei para vocês aí. Claro que a química teórica e a química computacional, elas estão intimamente ligadas uma com a outra, tá? Só que é possível, né, desenvolver trabalhos na química teórica, né? Isso aí, principalmente, pessoal, se for de química, né? Principalmente ali o pessoal da química quântica, da fisicoquímica, e a química computacional basicamente seria, né, a aplicação, né, dos métodos aqui de química teórica em aplicações em algumas soluções de alguns problemas atômicos, moleculares ou de materiais usando computadores, tá? Então são duas coisas aqui. Então nós temos geralmente os estudiosos que são os desenvolvedores dos métodos, que são os químicos teóricos, tá? Eles estão preocupados em desenvolver métodos, não métodos matemáticos, né, mas aplicar, né, essa matemática aí para desenvolver novos métodos de química teórica. E nós também temos os químicos computacionais, onde geralmente eles são os que aplicam, né, são os usuários, os utilizadores dos métodos de química teórica para tentar resolver alguns problemas aí na área de química, de materiais e assim sucessivamente, tá? Bom, eu vou fazer uma breve revisão aqui com vocês. O que é a química teórica, né? Basicamente, né, resumidamente, a química teórica é a descrição matemática da química. Vocês podem estar pensando, poxa, mas onde tem, né? A gente sempre tem aquela não máxima, né? Mas o pessoal às vezes fala, né, que a química às vezes ela não tem muito matemática, mas na verdade tudo da química é matemática, mas só não é, geralmente não é mostrado. Então, né, a química teórica, né, ela pode abranger todos os ramos da química, a princípio, né, desde ali da parte de química analítica, né, até a parte mais hard ali, né, de química quântica mesmo, tá? Então, basicamente, nada mais é do que a descrição matemática de alguns processos ou de processos químicos, tá? Na aula de hoje eu vou mostrar bastante equações, bastante detalhes matemáticos, mas assim, tem alguns detalhes matemáticos que vocês devem prestar um pouco mais de atenção e dar um pouco mais de atenção, e tem alguns detalhes matemáticos que são mais informativos, né? Principalmente a parte mais complexa, são detalhes mais informativos, que é bom vocês saberem que existem e o que tem por trás daquilo, mas não necessariamente vocês precisam entender completamente, tá? Então, dentro da química teórica, na verdade, a química teórica ela é um ramo, né, da mecânica, vamos dizer assim, que pode ser até considerado um ramo da mecânica quântica. Muitas vezes o pessoal confunde, né? Eles confundem a mecânica quântica, né, com o termo, né, física quântica. Na verdade, a mecânica quântica é uma coisa, a física quântica é a aplicação
aplicação não, né? O estudo dos fenômenos quânticos na, na física, né? E claro que foram os físicos, inicialmente os físicos e os matemáticos que desenvolveram a mecânica quântica, e a química quântica, né, ou também conhecida, né, como química teórica, geralmente, ela é a aplicação da mecânica quântica na química, tá? Bom, então, historicamente, né, aqui vocês já conhecem muitos das pessoas aqui, né, muitos não, né, mas principalmente esses dois primeiros caras aqui, né, o Irving Heisenberg, tá, do princípio da incerteza de Heisenberg, tá, ele foi uma das pessoas que contribuiu bastante dentro, né, da mecânica quântica e depois posteriormente aplicado na química quântica e na química teórica, porque o Heisenberg, né, ele deu um pouquinho mais de atenção ao estudo dos elétrons. Mais ou menos ali, né, contemporâneo ao Heisenberg, né, nós temos o famoso Erwin Schrödinger, né? Então Heisenberg, se eu não me engano, ele não sei, acho que ele era alemão, mas o Schrödinger ele era austríaco. Então ele foi o pai, né, da mecânica, considerado um dos pais da mecânica quântica. E ele desenvolveu, né, a famosa equação de Schrödinger, que é a base de todos os processos, né, todos os cálculos envolvidos na química teórica aí, né? Química teórica e química computacional, claro, utilizando métodos quânticos. Hoje nós vamos falar de dois métodos, mecânica molecular, que não utiliza métodos quânticos, mas está dentro da química computacional, e os métodos quânticos iniciando com os métodos semi-empíricos. E aí, as outras pessoas que pegaram todas essas ideias, e claro, contemporaneamente a esses cientistas iniciais aqui, deram sequência nos seus estudos e nas aplicações, né? Por exemplo, o Slater, ele foi muito importante, depois a gente vai ver que ele criou, né, um determinante para resolver alguns problemas de química teórica, para facilitar o cálculo, né, de computadores. Depois, né, os dois famosos aqui, o Hartree e o Fock, também eles eram contemporâneos, tá? Esses dois, apesar de terem desenvolvido trabalhos independentes, mas eles estão intimamente ligados, porque hoje um complementou o método do outro, e hoje nós temos o famoso, né? Hoje não, né? Desde a década de 30, na verdade, né? Nós temos o famoso método Hartree-Fock, tá? E alguns ganhadores, né, do prêmio Nobel, né? O John Pope, ele ganhou o prêmio Nobel junto com o Walter Kohn em 1998. Eu acho que talvez, não sei se vocês já tinham, ou a maioria de vocês já tinham nascido em 1998, mas eles foram os primeiros ganhadores de prêmio Nobel dentro da química teórica, tá? O Pope, ele era professor da Universidade de Harvard, e o Kohn eu não tenho certeza, eu não lembro exatamente de onde é. E mais recente, né? Mais recente não, né? Repetindo aqui, né? Então, o Walter Kohn e o John Pope, eles receberam o Prêmio Nobel de Química, né? Pelas suas contribuições. Na verdade, o Kohn pela contribuição no desenvolvimento da teoria funcional de densidade, né, conhecida popularmente como DFT, que é a técnica que a gente vai mais aplicar dentro dessa disciplina, e o Pope pelo desenvolvimento dos métodos computacionais baseados em química quântica. Tá? E, mais recentemente, né, eu lembro ainda, eu estava no doutorado nessa época, em 2013, o Martin Karplus, né, ele também era professor, na verdade ele acho que, se eu não me engano, ele ainda é professor da Universidade de Harvard, tá? O Michael Levitt e o Arieh
o Warshing, eles dividiram, né, um terço do prêmio de cada um, né, principalmente pela aplicação, né, e o desenvolvimento de modelos multiscala para sistemas químicos complexos, tá? Então, ou seja, sistemas geralmente macromoleculares. Macromoleculares. O que são sistemas macromoleculares, né? Desde peptídeos, né, pequenos ali, até proteínas e até chegando mesmo até a simulação de algumas membranas, né? Na verdade, eles fizeram o seguinte, eles desenvolveram, né, já existia os métodos de mecânica molecular e também já existiam os métodos de mecânica quântica, né, quantum mechanics aqui, né? O que eles fizeram? Basicamente, eles uniram, na verdade, uniram não, né? Eles aplicaram os dois métodos juntos, tá? Tanto de mecânica quântica quanto mecânica molecular, que a gente vai ver um pouco mais na frente, né? Onde em um determinado sistema nós aplicamos a mecânica molecular e a parte mais interessante do sistema, né? Ou talvez a parte mais importante, desculpa, pessoal, a parte a parte mais importante aqui, né, do sistema, um sítio ativo de um catalisador ou o sítio ativo de uma enzima, eles aplicam a mecânica quântica, tá? Bom, então vamos lá, né? Então, agora a química computacional. Bom, a química computacional, na verdade, é a aplicação, né, dos métodos numéricos. Esses métodos numéricos podem ser por mecânica molecular ou mecânica quântica. Deixa eu colocar sempre na sigla que é geralmente em inglês, né? Então, molecular mechanics ou quantum mechanics para cálculos de propriedades atômicas. Então, a gente pode estudar átomos isolados, moleculares, indo desde moléculas diatômicas, né? Como a molécula mais simples aí, o hidrogênio, Uh, sistemas supramoleculares, que são sistemas químicos um pouco mais complexos e maiores, sistemas macromoleculares e sistemas biomacromoleculares mais complexos. Tá? Então, nós temos desde o estudo de átomos aqui, né, isolados, tá? Até sistemas grandes aqui, né, como o estudo de membranas, transportes de membranas. Agora, atualmente, né, eles estão tentando fazer simulação por métodos semi-empíricos, na verdade, de vírus, tentando vírus menores, né, mas um sistema como um todo, né? Então, a gente pode também aqui, ó, estudar processos de membrana, ó, né? Então, aqui, ó, por exemplo, uma membrana biológica, né? Ou uma membrana de grafeno, onde a gente tem processos de separações de gases e separações de materiais. Claro que quando a gente está falando de átomos, a gente está utilizando uma determinada classe de métodos, e quando a gente está falando de sistemas biomacromoleculares mais complexos, a gente está falando de outros métodos, tá? Não exatamente são os mesmos métodos, como a gente vai ver mais para frente, tá? Então, tudo pode ser calculado de forma exata. Pessoal, essa palavra exata aqui, ela é muito importante para nós, tá? Ah, a palavra exatidão é uma palavra bastante forte, né? Apesar da química, física, são consideradas ciências exatas, tá? Mas, na verdade, nem tudo pode ser calculado de forma exata, tá? Então, a resposta é não. Porém, né, muitos poucos aspectos da química podem ser calculados exatamente, tá? Que poucos aspectos são esses, né? Bom, sistemas muito pequenininhos, né? Como o átomo de hidrogênio, né? A gente pode ter uma solução exata
né, para o estudo do átomo de hidrogênio. Porém, quase todos os outros aspectos dentro da química podem ter, né, tem ou foi descrito, né, em um sistema computacional, pode ser descrito por um sistema computacional. Muitas vezes, né, a gente gostaria bastante, né, que se fosse quantitativo, mas muitas vezes ainda não é possível, é pelo menos qualitativo, mas de forma aproximada. Essa palavra aproximada, vocês vão ver que é muito importante com o passar do tempo aí. Por quê? Aproximado não significa exato, mas significa muito próximo do exato, tá? E com resultados muito interessantes e muito válidos, inclusive, né? Porém, essa aproximação, né, esses métodos aqui aproximados, não significa que tem alguma coisa errada ali. Significa que, né, que basicamente nós não temos poder tecnológico ainda, na teoria sim, mas na tecnologia não, para fazer os resultados serem exatos, como eu vou mostrar para vocês mais para frente, tá? Então, resumidamente falando, quais são as vantagens e desvantagens da química computacional? Lembrando, né, pessoal, a química computacional é a aplicação de métodos numéricos dentro da química teórica para resolver problemas químicos. Pessoal, eu não sei exatamente de que áreas, né, todos aí vocês são ou estão seguindo, mas vocês podem ter uma certeza. Tudo que vocês estão fazendo de pesquisa ou pretendem fazer de pesquisa, a química computacional ela pode auxiliar vocês de alguma maneira, tá? Então, quais são as vantagens da química computacional? Bom, eu coloquei só apenas algumas vantagens, né? Investigar moléculas e materiais que ainda não foram descobertos ou sintetizados, tá? Então nós podemos teorizar novos materiais, como hoje em dia é muito feito isso, né? Ah, a gente teoriza um material, ó, nós queremos exatamente essa propriedade eletrônica, essa propriedade magnética desse material, então nós teorizamos, né, esses materiais computacionalmente, vemos, né, a validade desse material, a utilidade desse material, e depois, claro, isso daí é um problema experimental, depois, se esse material é possível ser sintetizado de forma experimental ou não, tá? Aqui eu falo descobertos, tá? Ou seja, naturais ou não naturais, né? São sintetizados. Analisar também propriedades difíceis de obter experimentalmente. Tem algumas propriedades, né? Principalmente propriedades eletrônicas, né? A gente vai ver um pouco mais para frente, que são um pouco difíceis de obter experimentalmente, porque são processos que ocorrem de forma muito rápida. Claro que hoje a espectroscopia ultra fast está andando a passos largos aí, né? Mas existem algumas propriedades muito difíceis de serem obtidas experimentalmente, tanto por dificuldades tecnológicas ou talvez, né, e por falta de recursos mesmo, né? A gente não tem os equipamentos para obter isso de forma experimental, então a gente pode obter isso através da química computacional. Então aqui, né, vai de encontro com o primeiro, tá? Prever e propor novas moléculas, materiais e catalisadores, né? Então propor aí, na verdade eu tô na minha linha de pesquisa aqui eu estou mais interessado em moléculas e agora iniciando um pouquinho a parte de materiais, claro, juntamente com catalisadores, mas catalisadores eu ainda não tô trabalhando na via teórica, né? Claro que tem grupos aí no Brasil e no exterior trabalhando fortemente com a química computacional na parte de catalisadores. E muitas outras aí que a gente vai mostrando para vocês aí com o passar do tempo. Bom, a desvantagem, né? Existem algumas, né? Outra desvantagem aqui que eu até poderia colocar aqui, talvez para vocês, né? Seria os métodos aproximados, aproximação.
Novamente, essa aproximação aqui, ela não significa que tem algo errado ali, mas na verdade é que a gente não tem poder computacional para resolver isso ainda, nem nos supercomputadores mais potentes utilizados hoje em dia. Talvez, quem sabe, aí, com o advento, né, da, da computação quântica, a gente consiga a aproximar ainda mais, ou talvez chegar em resultados exatos aí. Mas uma desvantagem que eu tinha elencado aqui para vocês, né? A gente precisa de uma infraestrutura computacional razoável. O que seria essa palavra razoável? Bom, depende. Depende do que você quer fazer. Se você aí é um estudante aí de pós-graduação, como eu era, eu não tinha, né, na minha pós-graduação, no mestrado e no doutorado, formação na área de química computacional, mas eu era curioso e sempre, na verdade, eu era não, né, mas ainda sou, né, mas curioso e eu tentei colocar alguns aspectos de química computacional dentro do meu doutorado. E com isso eu comecei a me interessar muito pela área de química computacional. Depois eu até fiz um pós-doutorado nessa área, né, de química computacional. E hoje em dia eu estou trabalhando muito, muito com isso, tá? Só que você precisa de uma infraestrutura. Essa infraestrutura bom, pode ser desde de um notebook. Ah, professor, mas basicamente, todo mundo tem um notebook, né? Certo, ok, todo mundo tem notebook, mas não é porque você tem um notebook que você pode fazer tudo dentro da química computacional. Geralmente, né, quem trabalha com química computacional aí, em uma escala um pouco melhor, né? Vamos dizer aí na escala, não na escala somente de curiosidade ou de brincadeira, mas na escala um pouco mais profissional, você precisa pelo menos de um cluster, tá? Um cluster computacional, onde a gente junta o poder computacional de alguns computadores para resolver alguns problemas, alguns sistemas químicos um pouco mais complexos ou sistemas químicos menores, mas com uma exatidão um pouco maior, tá? Então, nós podemos utilizar a química computacional, né? Pessoal, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, só levantar a mãozinha ali, tá? No Teams, ok? Nós podemos utilizar a química computacional para... Bom, aqui, pessoal, eu coloquei somente uma fração das coisas que a gente pode fazer com a química computacional, tá? Dentre, claro, né, vender um pouquinho aí o peixe, né, dentre todas essas coisas que a química computacional elas estão elencadas aqui, o que a gente trabalha aqui na UFPR, principalmente, é daqui para cima, principalmente, tá? Já vou falar sobre esses outros dois aqui. Então, determinação de estruturas eletrônicas, né, ou propriedades eletrônicas, né, orbitais, densidades eletrônicas, HOMO e LUMO, orbitais de fronteira, orbitais atômicos, orbitais moleculares, tá? Otimização de estruturas, que é uma das primeiras coisas que vocês devem aprender a fazer, é otimizar as estruturas, né? Não apenas desenhar a molécula ali, tá bom, do jeito que eu desenhei, na forma tridimensional ali. Não, na verdade não. Nós precisamos otimizar essas estruturas. Os cálculos de frequência, tá? Quando eu falo frequência aqui, claro, eles estão intimamente ligados com dados termodinâmicos, mas aqui, né, principalmente para o pessoal da área de materiais e de química orgânica, nós estamos falando de infravermelho, né, espectros, né, nós podemos simular espectros de infravermelho. Eu queria desenhar um espectro aqui, mas não está dando muito certo, né? Então, nós podemos simular espectros de infravermelho. Claro, né? Não só dentro dos cálculos de frequência, mas nós podemos simular qualquer outros espectros aqui, né? Eu não coloquei aqui, né? Mas, tipo, a espectroscopia computacional, que é o que eu faço bastante aqui, tá?
computacional. Desculpa a letra aí, tá, pessoal? Então, a gente pode simular espectros de UV-Vis, tá? Nós podemos simular espectros de infravermelho, nós podemos simular espectros de RMN, tanto de hidrogênio quanto de carbono. Nós podemos simular espectros de dicroísmo circular eletrônico. Na verdade, não é essa sigla, tá? Deixa eu apagar para vocês aqui. É ECD, né? Que vem do inglês, né? Dicroísmo circular eletrônico e também o dicroísmo circular vibracional, né? Claro, dentre outras propriedades, né? Por exemplo, espectros na parte da espectroscopia de microondas, né? Espectroscopia rotacional, também nós podemos simular a espectroscopia de raio-x, enfim, todas essas coisas. Determinar estados de transição, né? O que é estados de transição? Quando a gente está estudando reações. Vocês sabem que em todas as reações químicas, né, nós temos ali pelo menos uma etapa, tá? Que pode ser, né? Nós temos uma determinada energia aqui livre e uma energia livre final. Claro que aqui é um processo exergônico que eu coloquei aqui, mas nós podemos analisar isso aqui, ó, TS, né? Que é o ponto que está bem em cima aqui do nosso processo reacional. Então, os estados de transição, que geralmente a gente vê o início ali da teoria dos estados de transição dentro da química orgânica, tá? Analisar e propor caminhos reacionais, ou seja, mecanismos. Para quem não é da área de química orgânica, não gosta, talvez não gosta muito dessa palavra, mecanismos de reações, mas nós sabemos que todos os processos aí químicos, eles acontecem de alguma maneira, por algum mecanismo, né, mais simples ou mais complexo, e muitas vezes esses mecanismos nós podemos propor de forma, ou analisar dados empíricos e propor de forma errada, tá? E a gente pode analisar se essa forma que foi proposta, ela é de fato plausível ou não, e se não for, nós podemos, com a química computacional, propor novos mecanismos, novos caminhos reacionais, tá? Cálculos de distribuição e carga de elétrons, tá? Claro que isso é muito importante dentro da química orgânica, mas principalmente, né, importante dentro da área de materiais e catalisadores, né? Nós precisamos saber onde que estão as distribuições de cargas e elétrons. Aqui nos elétrons, pessoal, eu faço um parênteses, tá? É importante saber onde os elétrons estão, não, né? Mas como os elétrons se comportam? Sim, mas aqui o mais importante para vocês é entender os elétrons dentro da teoria do orbital molecular, tá? Então, sempre quando a gente está falando de elétrons, a gente está falando de orbitais. E a gente vai ver bastante questões orbitalares aí, tá? Superfície de energia potencial e também quando eu falo de energia potencial, né, aquelas superfícies onde nós temos energia mínima e energia máxima dentro de um sistema atômico molecular ou biomacromolecular. Cálculos de cinética química. Ah, tá, pessoal. A gente aqui na UFPR, a gente faz tudo isso, desse que eu circulei aqui, porém a gente ainda não está fazendo isso aqui não, tá? Então, mas é possível sim fazer dentro da química computacional cálculos de cinética química, mas aí eu deixo mais para o pessoal aí da físico-química pura. Cálculos termodinâmicos, isso é extremamente importante, tanto dentro da físico-química, na verdade qualquer área da química, né? Mas eu falo aí principalmente dentro da área da química orgânica, né? Nós precisamos saber sobre os calores de reações, nós precisamos saber sobre a organização dessas reações, né? E também, principalmente, né, o ponto mais importante aqui, a energia livre, né? Energia livre. Né, com os dados de nós podemos calcular energia livre, tá? Com química computacional. E esses dados de energia livre, pessoal, eles são muito, muito importantes, principalmente para a gente
analisar e propor caminhos reacionais e estados de transição. Tá? Vocês podem ver, né, que o meu slide, quando eu vou anotando aqui, ele não é muito organizado, tá? Mas a gente vai tentando fazer com o melhor aí, tá? Claro que existem muitas outras aplicações aí que eu poderia ficar aí uma semana aí falando para vocês do que a gente poderia utilizar, né, dentro da química computacional, mas esses últimos dois aqui, né, a parte de docking, né, principalmente o pessoal, não vou falar aqui exclusivamente, né, mas principalmente o pessoal mais na área de biologia, bioquímica e farmácia, tá? Na verdade, o sistema de docking, né, é a interação entre receptor e enzima, né? Receptor e enzima. Ligante, né? Ligante e enzima. Tá? Para a gente entender, né, como que alguns medicamentos, fármacos, drogas, enfim, se ligam em sítios ativos ou são transformados por enzimas e algumas proteínas. E a parte de dinâmica molecular é uma parte que eu quero começar a trabalhar aqui também no nosso grupo de pesquisa, tá? Tudo que eu falei aqui para cima, pessoal, desculpa, tá? Aqui, tudo que eu falei aqui para cima, aqui, a gente tem que utilizar métodos quânticos para resolver isso. Aqui para baixo, geralmente a gente não utiliza métodos quânticos, tá? A gente geralmente utiliza alguns métodos de mecânica clássica, né? Mecânica molecular clássica. E a dinâmica molecular, além de utilizar os métodos de mecânica molecular clássica, né, de mecânica clássica, nós colocamos uma variante mais aí, né, que é o tempo. Ou seja, dinâmica, né? Nós conseguimos simular processos. Eu não coloquei nenhuma animação para vocês aqui, né? Mais para frente talvez eu coloco, mas a gente consegue simular algumas propriedades com relação ao tempo, né? Então, por exemplo, pensando num sistema macromolecular maior, aí, por exemplo, a passagem de um fármaco por uma membrana, nós podemos simular isso, né? Ou seja, observar mesmo, né? Como que o fármaco ele, ele, ele passa, né? Por essa membrana, como ele se comporta. Essa membrana, nós podemos, por dinâmica molecular, simular processos insolventes também, né? Como que ocorre um processo de solvatação e todas essas coisas. Só que aqui tem uma variante muito importante, né? Que é o tempo. E pelo fato de ter essa variante tempo aí, geralmente quem trabalha com dinâmica molecular, apesar de utilizar mecânica clássica, precisa de um poder computacional bastante grande, tá? Bom, dando continuidade aqui, ok? Então, quais são os métodos dentro, né, da química computacional mais utilizados? Pessoal, aqui eu resumi muito esses métodos, tá? Na verdade, eu deveria ter colocado de baixo aqui para cima, né? Mas vamos lá, então. Nós temos lá o início ali dos métodos de química computacional que vem da mecânica molecular, tá? Ou seja, mecânica newtoniana, tá? Mecânica molecular, tá? Nós utilizamos a física clássica e empírica, né? Ou semi-empíricas, né? Enfim, lembrando, empíricas, né? Só para relembrar vocês, isso vem de experimentos, então nós precisamos de dados experimentais, puramente experimentais, ou pelo menos parcialmente experimentais, né? Que são os métodos semi-empíricos, e alguns campos de força, que depois eu vou falar para vocês, o que basicamente são esses campos de força, para tentar explicar e interpretar o comportamento de átomos, moléculas e sistemas
macromoleculares ou biomacromoleculares aí. Agora, né, aqui a gente está aumentando a complexidade, tá, pessoal? Então, deixa eu colocar mais ou menos uma seta aqui, nada reta, tá? Então, aqui a gente está aumentando a complexidade. E depois, né, nós temos os métodos semi-empíricos, né, onde nós utilizamos as aproximações de experimentos, né? Então, nós precisamos, né, de dados experimentais para fornecer pelo menos uma entrada ou parte, né, na entrada para esses modelos matemáticos. Dentro dos métodos semi-empíricos, apesar de utilizar dados experimentais, aqui nós não estamos falando mais puramente de mecânica molecular. Nós estamos falando mais agora de mecânica quântica. Tá? E depois nós temos aqui o método, né, ab initio, que do latim, né, do zero ou do princípio, tá? É um grupo, né, de métodos, na verdade é um grupo de métodos em que as estruturas, elas ou as propriedades do sistema que nós estamos estudando podem ser calculadas utilizando nada mais do que a resolução da equação de Schrödinger. Só que aqui nós temos um problema, né? A equação de Schrödinger, nós só temos a resolução exata para o átomo de hidrogênio. Então, para os outros, qualquer outra coisa que seja maior do que um átomo de hidrogênio, a gente utiliza alguns métodos aproximados. Por que que isso é feito? Porque não é possível resolver a solução de Schrödinger para átomos que não sejam, ou átomos e moléculas, né, que sejam maiores do que o hidrogênio simples, na verdade é possível, mas computacionalmente a gente não tem capacidade ainda para fazer isso, porque a resolução dessa equação ela é bastante complexa, tá? Então aqui quando eu falo, né, é um grupo, né, de métodos, né, ab initio realmente ele é um grupo de métodos, e dentro, né, nós podemos até considerar como sendo um método dentro do ab initio, né, que é o método que a gente vai mais empregar quando a gente estiver fazendo entre aspas, né, as práticas computacionais dessa disciplina, que é a DFT, a teoria funcional de densidade, que eu não vou abordar nessa aula de hoje, tá? Nas aulas futuras eu vou estar abordando isso com vocês, o que é essa DFT e por que ela é muito empregada hoje em dia, tá? Bom, então quais são as características? Então agora, nos próximos 3 slides, eu vou descrever algumas características, vantagens e desvantagens, né? Dos métodos de mecânica molecular, os métodos semi-empíricos e os métodos ab initio. Então, dentro, né, da mecânica molecular aqui, quais são as características? Utiliza a mecânica newtoniana, mecânica clássica, depende de campos de força, né, com parâmetros experimentais embutidos. Computacionalmente, né, as coisas mais simples de se fazer com mecânica molecular, computacionalmente, isso geralmente é menos intensivo, tá? Geralmente nós conseguimos fazer muitos cálculos de mecânica molecular com qualquer tipo de computador que a gente tiver, até mesmo com um celular, dependendo, né? Já tem alguns aplicativos aí, a gente consegue fazer alguma coisinha de mecânica molecular com poderes computacionais um pouco menores. Claro, se a gente for partir para dinâmica molecular, o buraco é um pouco mais embaixo. E pode ser usados para estudar grandes moléculas, né, quanto enzimas, proteínas, e expandindo aí, né, membranas, vírus, né, estruturas completas de vírus, e exatamente eu não sei aonde que vai chegar isso, né? Quais são as vantagens, né? Depende de potenciais fornecidos, né, experimentalmente, tá? Então a gente obtém esses dados experimentais. Claro que isso daqui também é uma desvantagem, depois a gente vai ver, né? Requer dados experimentais, mas depende de potenciais fornecidos. E às vezes é impreciso, tá? Ele até de certa forma é válido, mas ele é um pouco impreciso, porque
a gente, dentro desses potenciais, né, dentro desses campos de força, depois que eu vou mostrar para vocês aqui, não existe, né, um campo de força que vocês vão ver que é force field, né, que dentro da sigla de inglês vocês vão ver bastante isso, FF, né. Quando a gente vai fazer a validação, né, de um campo de força, não existe um campo de força totalmente global, exato, né, para se estudar qualquer tipo de sistema atômico e molecular, tá? Na verdade, existem alguns campos de força específicos para alguns tipos de moléculas, alguns tipos de átomos, e assim sucessivamente, tá? Então aqui, ó, dentro disso, né, nós temos os campos de força aplicáveis em apenas alguma classe limitada de moléculas, tá? Então, por exemplo, se você é um bioquímico, né, e estuda carboidratos, não adianta você pegar um campo de força que vale basicamente para hidrocarbonetos, tá? Ou compostos nitrogenados, para você estudar carboidratos, tá? Porque você vai obter dados aí um pouco estranhos. Acho que talvez a principal desvantagem, né, dos métodos de mecânica molecular por não utilizar nada de química quântica é que ela não calcula propriedades eletrônicas. Né? Então a gente não consegue calcular transições eletrônicas, nós não conseguimos calcular geralmente densidades eletrônicas, mapas de potenciais de energia, enfim. A mecânica molecular ela é muito melhor, né? Bom para o quê? Para sistemas grandes, né? Aproximadamente ou maior do que 100 mil átomos. Imagine um sistema químico com 100 mil átomos. A gente está falando aí de enzimas, de proteínas, de sistemas macromoleculares bastante grandes. Não que a gente não possa aplicar a mecânica molecular para sistemas pequenos. Claro que nós podemos aplicar, tá? Só que para sistemas pequenos existem outros métodos que são melhores do que a mecânica molecular, tá? E claro, a mecânica molecular, isso daqui também ele é muito importante, tá? Então, já vou destacar as coisas mais importantes aqui. Então, a mecânica molecular, ela não é aplicável, né, para sistemas ou processos que não envolvem, tá? Isso é muito importante, não envolvem quebra e nem formação de ligações químicas. Porque nós não estamos trabalhando com orbitais aqui dentro dos métodos de mecânica molecular, tá? Então aqui tudo que tem, né, alguma coisa com quebra ou formação de ligações químicas, opa, peraí, a gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui, tá? Então geralmente a mecânica molecular ela é utilizada para você estudar a interação entre enzima, ligante, enfim, né? Interações intermoleculares, tá? Que não necessariamente precisa, né, de formação ou quebra, né, de ligações químicas, tá? Pessoal, eu vou fazer um intervalinho de 2 minutos, tá? Que eu preciso tomar uma água aí e depois a gente já volta aí. Pessoal, só vamos voltar aqui. Vocês estão me escutando bem? Sim, professor. Uhum. Beleza. Então, as características aqui mais importantes, né, dentro da mecânica molecular, eu destaco duas aqui, né? Que é essa última aqui, tá? Onde nós não podemos geralmente utilizar para processos que ocorrem quebra e formação de ligações. E também eu destaco essa outra aqui,
que ela não calcula propriedades eletrônicas por não utilizar cálculos de química quântica, tá? Equações, né, dentro da química quântica. Bom, depois nós vamos aqui, ó, para os métodos semi-empíricos. Nós estamos aumentando aí a complexidade dos processos, tá? Então, aqui já não utiliza mais mecânica newtoniana, utiliza mecânica quântica. Os métodos, né, como o próprio nome já diz, semi-empíricos, né, nós precisamos de dados ou alguns parâmetros obtidos experimentalmente para chegar a resultados talvez um pouco mais precisos. E as características, né, como eu já falei, por utilizar a mecânica quântica, nós temos o uso de muitas aproximações. Novamente, ressalto aqui para vocês, essas aproximações não são coisas ruins, tá? São atalhos, né, alternativas que nós encontramos para estudar sistemas mais complexos. As vantagens, tá? Demanda menos recursos computacionais do que os métodos ab initio, tá? Eu não falei ainda de ab initio, mas precisa de mais, né? Então vamos só resumir aqui, né? Então nós temos mecânica molecular, semi-empíricos e ab initio, tá? Só coloquei as iniciais. Isso demanda mais poder computacional, isso demanda mais poder computacional do que isso, tá? Então, nós estamos comparando esses dois aqui, tá? Eu não falei de ab initio ainda. Então, os métodos semi-empíricos demandam recursos computacionais um pouco menores, né? Do que ab initios, tá? Mais ou menos, né? Tem algumas exceções aqui, ok? Até vou deixar esse asterisco aqui, principalmente quando a gente está falando de Hartree-Fock, tá? E é capaz de executar, por utilizar parâmetros, né, o uso da mecânica quântica, aqui nós já somos capazes, né, de executar cálculos de estados de transição, estados excitados, transições, né, eletrônicas, né, de um elétron, de um orbital para outro orbital. Então, a gente já começa a ter parâmetros que a mecânica molecular já não dava para nós. As desvantagens aqui, né, requer dados experimentais. Por que eu coloquei aqui como desvantagens? Porque alguns dados experimentais, como eu falei anteriormente para vocês, alguns dados experimentais talvez sejam um pouco difíceis de se obter, tá? E eles são menos rigorosos, né, do que os métodos ab initio, tá? Que a gente vai falar mais para frente. Essa questão de método que é menos rigoroso, isso é ruim? Opa? Isso é ruim? A resposta é não, tá? Por quê? Apesar os métodos ab initio eles serem mais rigorosos matematicamente, tá? Mas a gente não consegue estudar sistemas um pouquinho maiores por métodos ab initio, por problemas tecnológicos mesmo, tá? Então a gente precisa desses métodos semi-empíricos. Então, na verdade, os métodos semi-empíricos não são ruins. Na verdade, eles são muito bons. Muito bons, tá? Para aquela escala de sistema que você está estudando, tá? E eles são melhores para quem, né? São tamanhos médios. Aí, eu coloquei aqui tamanhos médios, né? De sistemas químicos de mais ou menos até 10 mil átomos, tá? Gente, 10 mil átomos é coisa pra caramba, né? Então a gente está falando aí de 100 átomos até 10 mil átomos, né? Então a gente consegue estudar muita coisa utilizando métodos semi-empíricos, tá? E ele é muito bom, né, para sistemas que envolvem transições eletrônicas. Opa, aqui agora a gente está falando de quebra e formação de ligações químicas, tá? Então, os métodos semi-empíricos, eles já são importantes, tá? Então, eu acho que já são úteis para isso, né? Então, eu acho que o que eu posso destacar aqui para vocês, né, é basicamente esse item aqui, né, que envolvem transições eletrônicas,
ok? E também destaco esse outro item aqui, que aqui a gente já começa a utilizar mecânica quântica. E dentre o último, de forma bem grosseira, né, o último característica aqui são os métodos ab initio, tá? Que do latim vem ali do princípio ou do zero, enfim, né? Características também utiliza dados de mecânica quântica, só que utiliza ele é matematicamente rigoroso, tá? Então, ele utiliza basicamente apenas equações não obtidas nada de forma empírica, tá? Então, é puramente matemático, né? Rigorosamente matemático. Então, por isso que os sistemas ab initio, eles demandam mais poder computacional para isso, tá? E também, claro, depois, né, do átomo de hidrogênio, utiliza bastante uso, né, de aproximações. Quais são as vantagens? Depende do tipo de sistema e necessidade que você quer, tá? Por exemplo, se você está querendo obter algo que não tem como obter de forma experimental, ou ainda não tem o dado experimental para isso, né? Então, os dados ab initio, os métodos ab initio, eles são muito interessantes para isso, tá? E, novamente, aqui eu destaco, né, por utilizar a mecânica quântica, né, nós podemos também calcular, né, e executar cálculos, né, de estados de transição e estados excitados, tá? A principal desvantagem, tá, demanda poder computacional, tá? Eles são... Ah, tá. Deixa eu colocar aqui uma frase aqui, depois eu já vou comentar com ela. São os melhores métodos? Melhores métodos. Já vou responder isso aqui para vocês, tá? Então eles são úteis para quê, né? São bons para quê? Sistemas menores, tá? Em torno ali até de 100 átomos, tá? Por que que isso é muito bom, né? Principalmente para o pessoal aí da química orgânica, né? Talvez até dentro do pessoal da química inorgânica, né? Ele é muito bom para estudar reações químicas, né? Que geralmente a gente está falando de coisas que não, sistemas moleculares que não têm mais do que 100 átomos, né? Claro que o sistema como um todo, né? Desde o início da reação até o final da reação, por passar muitas etapas, claro que tem mais de 100 átomos, mas a gente está estudando etapas por etapas aqui, né? Então, geralmente a gente não ultrapassa esse tipo de quantidade de átomos, né? Então, pessoal de química de produtos naturais, pessoal de síntese orgânica, né? O pessoal da química inorgânica, química de complexos, alguns materiais aí, né? Ou partes, né? Finitas de materiais, catalisadores também podem ser empregados aí, tá? Então, sistemas, né, que envolvam transições eletrônicas. É interessante aqui para moléculas e materiais ainda que não existem ou não foram sintetizados. E sistemas que requerem alto nível de acurácia. Aqui, né, que eu queria chegar aqui para tentar responder essa pergunta para vocês. Os métodos ab initio, aqui eu vou abrir um parênteses, né, novamente eu estou falando para vocês, né, um dos métodos aqui que a gente pode colocar é a DFT, tá? Então, os métodos, por sistemas que requerem alto nível de acurácia, eles são os melhores métodos? A resposta é: depende. Não tem como ainda hoje, tá? Vocês utilizarem métodos ab initio para estudar, por exemplo, enzimas, tá? Por que que isso não dá? Na teoria é possível, só que na prática isso não é possível. Por quê? Nós não temos poder computacional para aplicar, resolver algum problema enzimático, algum problema de um material bem mais complexo por métodos ab initio, porque basicamente utiliza apenas equações matemáticas. Então não tem dados experimentais aqui, né? Ou pelo menos parcialmente não tem dados experimentais.
Então, isso se torna muito, muito rigoroso, né, os cálculos, né? Então, a gente tem, apesar de utilizar algumas aproximações aqui, nós temos um nível de acurácia muito alto, tá? Mais para frente eu vou mostrar alguns gráficos para vocês, que quando a gente utiliza alguns métodos, né, ab initio, nós conseguimos chegar muito, muito próximos dos valores experimentais mesmo, ou até igualar aos valores experimentais, tá? O nosso grupo aqui na UFPR, nós basicamente se dedicamos aos métodos ab initio, tá? Eu gosto muito de utilizar os métodos ab initio, principalmente o DFT aqui, tá? Só que, por que que aqui o nosso grupo de pesquisa utiliza métodos ab initio? Porque nós estamos trabalhando com química orgânica, tá? O meu grupo de pesquisa é química orgânica, biológica e computacional. Então geralmente a gente muito difícil a gente passar de sistemas de 100, 500 átomos, tá? Então, nós utilizamos os métodos, principalmente os métodos de DFT. Vocês podem estar perguntando, professor, mas então vocês têm aí um parque, né, computacional, um poder computacional grande, poder computacional bom? A resposta é não, tá? Nós temos agora, né? Até a Jenny trabalhou um pouco comigo, né? No passado aí, agora as coisas já melhoraram bastante, né? Nós temos um clusterzinho que ele está terminando de ser construído, tá? Com um poder computacional razoável, tá? Para realidade brasileira, né? Razoável. Mas quando eu preciso utilizar, né, alguns cálculos um pouco mais complexos, daí eu vou para uso de clusters um pouco mais sofisticados, né? Principalmente com os meus parceiros de pesquisa lá da USP e da UFSCar e da Unicamp, que daí eles, entre aspas, né, emprestam, né, os clusters deles lá, ou parte do cluster para resolver algum processo um pouco mais complexo. Até o Patrick, né, que está nessa disciplina, ele é meu aluno de mestrado. Os sistemas que ele vai tentar resolver são sistemas um pouquinho mais complexos. A gente vai utilizar o nosso cluster aqui, mas nós também vamos utilizar um cluster da Unicamp lá que vai facilitar bastante para nós, tá? Então, né, voltando aqui, os métodos ab initio são os melhores métodos? Bom, depende. Aqui, né, apesar de estar em inglês, mas eu acho que isso resume bastante, né, o que eu queria falar, tá? Bom, o que que eu estou falando hoje aqui, né? O que que, na verdade, eu pretendo, né, falar hoje, né? Nos métodos de mecânica molecular, os métodos semi-empíricos, os métodos de Hartree-Fock, DFT eu vou deixar para depois, métodos pós-Hartree-Fock eu vou deixar para depois, tá? Mas aqui esses primeiros aqui nós podemos utilizar para sistemas muito complexos, tá? Sistemas grandes. Só que a complexidade do cálculo, ela aumenta aqui da direita para a esquerda. Então, nos métodos, principalmente DFT e os métodos pós-Hartree-Fock, nós temos a complexidade de processamento um pouco mais alta. Só que qual é o preço a pagar? A acurácia, tá? Isso depende do que você quer. Você quer ou do que você tem. Se você tem poucos computadores ou apenas um computador, né? Talvez não valha a pena você utilizar talvez muitos métodos DFT ou pós-Hartree-Fock aqui. É melhor você focar mais em métodos semi-empíricos, métodos de mecânica molecular aí. Claro, se você quer estudar, por exemplo, moléculas diatômicas, né? A molécula diatômica mais simples, hidrogênio, né? Diatômico, H2. Se você utilizar cálculos de mecânica molecular para
estudar a molécula de hidrogênio, não vai dar muito certo, tá? Porque ela não é precisa, né? Não tem um valor de precisão muito grande. Então, para esses tipos de sistemas menores, é melhor você utilizar DFT, é melhor você utilizar métodos HF, é melhor você utilizar métodos pós-Hartree-Fock aqui também, tá? Então, o preço a pagar é a acurácia. Depende do que você quer e do que você tem aí, tá? Pessoal, por enquanto tudo bem? Alguma dúvida? Bom, se ninguém falou, então vamos dar continuidade. Eu espero que vocês estejam aí ainda, tá? Então vamos lá. Então, eu falei para vocês que hoje a gente ia falar mais de mecânica molecular e métodos semi-empíricos, tá? Talvez ainda não dê tempo para a gente falar muito sobre o método Hartree-Fock, mas vamos lá. Então, iniciando, né, com os métodos de mecânica molecular. Eu não vou dar muita atenção para a mecânica molecular, porque ela já é bastante difundida. A gente pode fazer para sistemas um pouco menores, qualquer pessoa pode fazer, tá? Até mesmo no celular. Então, ele é baseado na mecânica clássica, né? Na mecânica newtoniana, tá? Então, as moléculas, elas são tratadas, né, como um conjunto de átomos no espaço ligados uns aos outros, tá? Então, elas, né, a gente consegue estudar moléculas, né? Então, átomos ligados. E essas ligações químicas aqui, ó, as ligações químicas, elas são descritas como potenciais elásticos. Pessoal, eu acho que todos vocês aí, né, eu não sei exatamente, eu não lembro exatamente qual é a formação de vocês, mas eu acho que todos tiveram física básica, né? E dentro da física básica, né, não sei, acho que vocês estão lembrados daquela lei de Hooke, né, das molas e tal, né? Então, basicamente é isso, né? A mecânica clássica, ela trata o átomo como um ponto, né? Um pontinho aqui, uma partícula. Não, nós não estamos falando claro, é importante o tamanho dele, né? Mas o tamanho e massa, né? Então, a massa é muito importante, tá? Só que a parte, né, de dentro, prótons, elétrons, essas coisas assim não são tão importantes. E as ligações, né, entre um átomo e um outro átomo, basicamente a gente trata isso como se fosse lá das leis de Hooke, né, de molas, né? Então esse sistema esses estudos eles são muito bons para sistemas muito grandes. Só que geralmente, né, se você, dependendo do que você quer, os resultados eles não são tão bons ou não refletem tanta a realidade aí. Aí vocês podem estar perguntando, poxa, mas então por que a gente utiliza esses métodos? Porque eles são muito bons para sistemas grandes. Porque nos sistemas grandes nós não conseguimos utilizar os outros métodos ainda por limitações puramente tecnológicas, tá? Então, os métodos, né, de mecânica molecular, elas basicamente são utilizadas, né, a descrição da energia potencial entre os átomos são utilizadas, né, as equações empíricas lá, né, das leis de Hooke, né? Então, nós temos aqui, claro que eu já vou falar aqui, então, para descrever, né, a energia total, né, a energia potencial de um sistema por mecânica molecular, né, nós precisamos dos dados de energia de ligação, nós precisamos dos dados de energia dos ângulos, as energias de diedro, também, né, as interações de Van der Waals, as interações eletrostáticas e as interações de polarização, tá? Então, aqui eles são dados intra, né? Então, ligações, ângulos e diedros, e dados inter, né? Então, de Van der Waals, eletrostática e polarização, tá? Então, na descrição de uma ligação química, né, ou do alongamento, né, na verdade eu não consegui achar uma tradução muito clara para isso, né, bond stretching,
né, ou vibração, não sei, né, é representada pela expansão da lei de Hooke, tá? Onde nós temos aqui o oscilador harmônico da lei de Hooke e o clássico, né, e utilizando a expansão de Taylor aqui, que eu não vou entrar em tantos detalhes, porque não é muito importante para nós nessa disciplina aqui, mas o mais importante é que vocês tenham em vista, né, que na mecânica clássica um átomo ele é tratado como algo sólido, tá? Claro que isso novamente depende da massa 1 e massa 2, né? E a ligação entre esses átomos é como se fosse, né, representada. Opa, eu ia desenhar uma molinha aqui, né? Mas representada como se fosse uma mola, né? Então, por isso que a gente utiliza o Hooke, né? Os dados das equações de Hooke. Tá? Então, né, ainda dentro da mecânica molecular, né, só para vocês terem mais uma ideia. Pessoal, aqui eu já peço uma desculpa aqui para vocês, tá? Isso aqui foi o melhor que eu encontrei, ele está em francês, tá? Em algumas coisas aqui está em francês, mas nada que prejudique isso, tá? Então aqui, ó, para você descrever, né, a energia de um determinado, né, uma energia potencial, né, de um sistema, né, por mecânica molecular, basicamente, né, dentro do próprio sistema, não falando, né, de coisas interatômicas ou intermoleculares, quer dizer, interatômicas sim, mas não intermoleculares, nós precisamos basicamente de 3 parâmetros energéticos, tá? O primeiro, vocês estão vendo aqui, ó, parâmetro energético IJ, energia de IJ, IJK e IJKL. O que significa isso? IJ, né? Nós temos, deixa eu desenhar aqui, um átomo I ligado com um átomo J. Então, essa energia, essa primeira, a somatória da energia IJ aqui é da ligação. A ligação direta entre um átomo e o outro átomo. Depois nós precisamos das somatórias das energias IJK. Nós estamos falando de 3 coisas aqui agora. O que é IJK? Deixa eu desenhar um pouquinho maior, senão eu não vou conseguir colocar dentro aqui, tá? Então, IJK. Nós estamos falando agora IJK. Nós estamos falando agora de ângulo, tá? Então, ângulos. Ângulos de ligação. Então, nós precisamos da energia de acordo, né, com esses ângulos aqui. Eu coloquei um ângulo θ, tá? Isso aqui é um θ. Deixa eu apagar aqui e fazer melhor. Tá? Desse ângulo aqui. E, né, então, nós descrevemos isso. E também nós precisamos, né, da somatória do IJKL. Na verdade, o que é o IJKL? E por isso que é muito importante, né, na representação de Newman, eu vou colocar 2 representações aqui para vocês, tá? Na verdade, eu vou colocar esse daqui um pouco saindo do plano, tá? Então, na verdade, então, I, J, K e L, tá? Na verdade, é o ângulo de diedro, né, entre esse átomo I e o átomo L, né? Então, por isso que é bastante importante, né, vocês relembrarem aquelas questões, né, das projeções de Newman aqui, tá? Então, por exemplo, se aqui nós temos o átomo I, opa, coloquei um T, mas se a gente tem o átomo I aqui, lá atrás nós temos o átomo L. Então, o ângulo de diedro é esse ângulo aqui, ó. Tá? Então, nós precisamos desse ângulo de diedro ou ângulo torsional para isso. Tá bom? Bom, então aqui, né, de baixo para cima, tá? Então, nós precisamos aqui, não precisa nem ser de baixo para cima, né, mas dentro do ângulo de diedro, né, as interações covalentes eletrostáticas e de repulsão e de atração, tá? Desculpa, de repulsão e dispersão, né? Então, aqui nós temos liaison, né, significa
ligação, né? Dado, né? Então nós precisamos, né, dos dados de ligação química, os dados de ângulo de ligação e os dados torsionais, ok? Então são as energias das ligações covalentes. Depois nós precisamos, né, os dados de energia de eletrostática, né? Claro que pode ser com carga ou sem carga, depende se a ligação for homonuclear ou heteronuclear, pode ser com densidades de cargas, ou se for cátions e ânions, atração puramente de cargas mesmo, tá? Pela clássica equação da física. E depois, né, as energias intereletrônicas, né, de repulsão e dispersão, onde nós temos o potencial de Lennard-Jones, né, onde todos vocês já viram aí na física, né, o potencial de Lennard-Jones, né, na verdade desenhei errado aqui, né, só recapitulando aqui para vocês, né? Então, desculpa os meus desenhos aí, tá? Então, aqui nós temos uma energia e aqui nós temos, né? Vou colocar coordenada, né? Podia ser coordenada, mas aqui distância. Então, distância, tá? Então, se aqui a gente tem um átomo isolado, opa, deixa eu desenhar mais para cima, um átomo isolado e um outro átomo isolado, supondo que esses átomos sejam de hidrogênio, né? Então, nós temos uma determinada, e se eles estão isolados, né? Então, nós temos uma distância grande, né? Então, nós temos uma energia X aqui para isolados. Quando esses átomos, eles começam a se aproximar, ainda eles não estão ligados, mas eles começam a se aproximar para formar uma ligação química. Nós temos aqui, né, uma queda, né, de energia, ou seja, algo favorável, algo bom, tá? Até chegando no limite aqui, né, onde nós temos a formação da ligação química de forma efetiva, tá? Então, o mínimo aqui de energia, ó, tá? Onde nós temos. Porém, se a gente continuar aproximando, né, esses átomos aqui, de forma muito grande, né, nós temos começando a ter um aumento de energia aqui muito, muito grande, tá? Então, aqui, ó, se a gente diminui a distância aqui, ó, interatômica, nós temos um aumento de energia muito grande, até chegando numa energia extremamente colossal aqui, né, onde nós temos aqui uma fusão, né? Fusão nuclear aqui, que possivelmente, né, dois átomos de hidrogênio, né, se for dois átomos de trítio, opa, não é hidrogênio 2, na verdade forma um átomo de hélio, tá? Então, dentro do potencial de Lennard-Jones e dentro da dispersão, né, o potencial de Buckingham, ok? Bom, ainda falando, né, de mecânica molecular, alguns métodos dentro, né, da mecânica molecular, um dos primeiros métodos de mecânica molecular. Vocês vão ver mais para frente, pessoal. Mais para frente não, a partir de agora, que dentro dos métodos, né, grandes, né, nós temos alguns métodos, né, dentro desses grandes métodos, vou chamar de grandes métodos, né, mecânica molecular, semi-empíricos e ab initio, nós temos alguns pequenos, né, métodos ou submétodos, né, que por exemplo, na mecânica molecular nós temos a MM2, tá, que foi um dos primeiros que surgiu, né, então a mecânica molecular aqui, esse 2 possivelmente vem de uma aperfeiçoamento, né, de algum dado de alguma equação, né, da mecânica molecular. Depois nós temos o MM3, que ele é melhor do que o MM2, né? O MM3, ó, ele tem tem validado para 153 tipos de átomos, né? Ou átomos, né? Eu coloco átomos, é claro que a gente não tem 153 átomos, né? Na tabela periódica, mas aqui dentro entra cátions e ânions, né? De um átomo, né? Então, por exemplo, se a gente tem um átomo de carbono,
né? Nós temos ele neutro, nós temos ele na forma positiva, nós temos ele na forma positiva. Então, aqui já são 3, né? Então, para átomos, para moléculas, compostos orgânicos e biomoléculas, e depois nós temos também o MM4, que já são utilizados para algo um pouco maiores, né? Álcoois, hidrocarbonetos, ésteres e carboidratos, né? Então, vocês podem ver que a mecânica molecular ela é bastante aplicável dentro da química orgânica e dentro da bioquímica e até biomateriais, vamos dizer assim, tá? Que se utilizam moléculas aí, tá? De origem orgânica. Então, dentro, ainda falando, né, da mecânica molecular, campos de força, tá? Nada mais os campos de força, né? Ou seja, force field, nada mais é do que a descrição matemática de como que alguma classe, né, de átomos, cátions e ânions, eles vão ter que se comportar dentro daquele sistema que a gente está estudando. Gente, existem diversos métodos, tá? Diversos campos de força. Aqui eu só coloquei talvez os mais famosos, talvez, né? Começando pelo UFF, né, que é o Universal Force Field, que ele é um campo de força de uso geral. Quando a gente fala uso geral, parece algo bom, mas por um lado não, né? Porque ele não tem tanta especificidade assim. Então, se você quer fazer algo um pouco mais rápido, algo que não necessita tanta acurácia assim, você utiliza, né, um campo de força dentro da mecânica molecular, você pode utilizar o UFF aí de forma tranquila, tá? Depois nós temos esses dois aqui, principalmente, né, o Charm e o Amber, né, que são os mais famosos aí para estudo de biomoléculas, tá? Claro que tem algumas características clássicas, né, dentro deles, né? Por exemplo, o Charm ele é parametrizado a partir de dados experimentais, tá? Foi desenvolvido aqui na Universidade de Harvard. O Amber, né, ele tem a abordagem também dentro da biomolécula, mas ele utiliza átomos unidos, né? E os hidrogênios, eles são colocados junto com os átomos pesados. Então, dentro do método, né, do campo de força Amber aqui, geralmente a gente exclui, na verdade a gente não exclui os hidrogênios, né? Os hidrogênios, eles são colocados fazendo parte dentro de um átomo pesado, né? Então, por exemplo, o que é um átomo pesado? Qualquer coisa que não seja hidrogênio, tá bom, gente? Então, por exemplo, se você está estudando HCl, né? Claro que você não vai estudar HCl pelo método Amber, né? Mas, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o HCl, o hidrogênio é um átomo, o HCl é um átomo. Quando você utiliza o método Amber aqui, na verdade, o HCl ele é representado como se fosse uma coisa só, tá? O átomo de hidrogênio e o átomo de Cl, eles se coalescem, né? Eles são considerados como uma única entidade. Isso é muito interessante e muito bom para se você estudar biomoléculas, principalmente proteínas. Não vou falar que é exato, mas é muito bom, né? Proteínas são coisas muito grandes aí, né? Depois nós temos o MMFF, né? Que foi desenvolvido pelo pessoal da Merck, né? O campo de força deles, né? Para moléculas orgânicas e biomoléculas, tá? Concentra-se, né, em processos de fase condensada, em dinâmica molecular. Então, o pessoal que trabalha com dinâmica molecular também utiliza muito o MMFF. Claro que tem alguns eu vou colocar aqui, ó, MMFFX, tá? Existem alguns métodos de mecânica molecular, né, melhorados aqui, MMF melhorados, tá? Então, aqui ele é projetado para analisar energias conformacionais e interações, principalmente de compostos farmacêuticos, biomoleculares, enfim, tá? Então, ele é muito bom para biomoléculas e é muito bom para moléculas orgânicas mais simples. Quando eu utilizo mecânica molecular, aqui nas nossas pesquisas, é esse método aqui que geralmente eu instruo os meus alunos a usar, tá? Existem alguns outros campos de força, pessoal,
Aqui a gente está falando, né, de moléculas orgânicas, biomoléculas e tal. Vocês podem estar se perguntando, professor, mas e quando a gente precisa de metais? Quando o nosso sistema tem algum átomo metálico aí, né, principalmente materiais, catalisadores, existem campos de força para isso? Sim, existem, tá? Eu trabalho também um pouco com química organometálica, tá? Então, sempre tem um metal ali no meio da bagunça, né? Então, existem sim, tá? Só que aqui eu não vou dar tanta atenção para os metais. Talvez se algum de vocês depois quiser algumas particularidades, né, de campos de força utilizando alguns metais aí, vocês procuram, né, pelo campo de força chamado OPLS, tá? É um campo de força que eu utilizo quando tem algum metal. Claro que não para todos os metais, né? A gente está falando ali da tabela periódica, a gente está falando ali de ferro, cobre, platina, paládio, mercúrio, cobalto, enfim, OPLS, ok, tranquilo. Se a gente está começando a falar aqui de lantanídeos, actinídeos, opa, OPLS não é bom. Aí, quer dizer, não é bom não, ele nem serve para esses tipos de átomos de metais, tá? Existem outros campos de força aí para metais mais pesados, tá? Ou seja, lá do final da tabela periódica, tá? Então, dentro da mecânica molecular, né, o software, né, que geralmente a gente utiliza bastante, né, eu também utilizo bastante, que utiliza os dois campos de força mais clássicos aí, principalmente para quem estuda dinâmica e biomoléculas, né, o VMD. Eu vou falar daqueles que eu conheço, tá? Daqueles que eu conheço e daqueles que eu uso, tá? Então, o VMD, o Gromax, tá? Macromodel eu uso, tá? Esse daqui eu uso muito, muito, tá? O NAND, o Tinker, tá? Os outros, depende, né? Eu não conheço muito bem, né? Mas, por exemplo, tem alguns parametrizados também para análise de DNA, RNA, enfim e tal, tá? Todos esses que eu destaquei aqui, tirando o macromodel, tá? Tirando o macromodel, todos esses eles são gratuitos, tá? São gratuitos, mas eu utilizo o macromodel porque eu preciso dele, né? Ele faz algumas coisas que esses outros programas eles não fazem, tá? Aqui eu quero destacar aqui que o Gromax e o NAND, tá? Eles são softwares que não têm interface gráfica, tá? Então são só por linha de comandos e eles são muito utilizados, mas muito utilizados para dinâmica molecular. Lembra que eu falei para vocês? Dinâmica molecular, nós temos um parâmetro a mais aí, né? Que é o quê? Tempo, tá? Existem grupos, né? No Brasil e no exterior, que se dedicam basicamente aí a somente a estudos de dinâmica molecular.